Então, entrando na frente E, né, de Química, a gente vai falar agora sobre os estados físicos. No caso, a gente vai falar também um pouco sobre densidade. Primeiramente, a gente vai definir o que é matéria. No caso, matéria é tudo que possui massa e ocupa um lugar no espaço, né? No caso, possui um volume. Então, a gente consegue fazer uma relação entre massa e esse volume, e a gente chama isso de densidade. Então, a densidade mede o empacotamento de massa. Então, seria a quantidade de massa que a gente tem em um determinado espaço. Então, note que a gente vai ter, então, densidade, seria a massa sobre o volume. Então, dessa maneira, a gente vê que a gente tem uma relação diretamente proporcional entre massa e densidade. Então, quanto mais massa, maior vai ser a densidade, né? E no caso, a gente vai ter também, né, uma relação inversamente proporcional entre volume e densidade. No caso, a gente vai ter o estado físico da matéria. Então, pode ser alterado o estado físico por indução de agitação molecular, a gente chama isso de aumento de temperatura, ou por variação da pressão. Então, a gente vai pegar, por exemplo, da água, a gente vai ter a água em escala macroscópica e escala microscópica. Em escala macroscópica, né, a gente não precisa de um microscópio para estar observando, a gente vai ter a água no estado sólido, né, no estado do gelo, a gente vai ver que o volume vai ser constante, ele não varia, e a gente vai ter a forma constante, ela também não vai variar. Se a gente dá uma olhada de uma maneira microscópica, as moléculas estão bem agrupadas, né? Então ela vai ter um agrupamento das moléculas e não vai ter uma movimentação. Logo, o grau de agitação das moléculas vai ser menor. Por quê? Porque a água vai estar muito fria, né, no caso. Então, a gente vê que o volume vai ser constante e a forma constante. Quando a gente adiciona um pouco de temperatura, né, a gente adiciona um grau de agitação molecular na água, né, ela vai entrar para o estado líquido, né, mais ou menos a 0 graus Celsius, ela vai entrar no estado líquido e veja que o volume vai continuar o mesmo, mas a forma é variável, ela vai assumir a forma do recipiente, né, em que ela está contida. No caso, se a gente aumentar ainda mais, né, o grau de agitação molecular, né, no caso, aumentando a temperatura, a gente vai gerar o vapor de água, né, e isso, no caso, vai gerar vai fazer com que o volume seja variável. E a forma também. Então, ela vai se expandir, né, porque, no caso, as moléculas vão estar bem agitadas, né, vai ser um processo endotérmico, e a forma também vai ser variável, ela também vai assumir a forma do recipiente em que ela vai estar contida. Então a gente diz que quando a gente aumenta a temperatura, a gente está induzindo o grau de agitação molecular. Então vai ser um processo endotérmico, né? A gente vai estar adicionando temperatura. Já o processo inverso a gente chama de um processo exotérmico. Mas a gente também tem que pensar que a variação de pressão também pode fazer com que haja uma mudança, né, no estado físico. Se a gente tem um gás e a gente comprime ele, a gente faz com que ele retorne ao estado líquido, né? Então, no caso dos gases, a gente também pode considerar a pressão. No caso da mudança dos estados, a gente vai ter, né, os três estados fundamentais, né, da matéria. E a mudança a gente pode também nomear, fazer uma nomeação para o tipo de mudança que a gente vai ter. Do sólido para o líquido a gente chama de fusão, do líquido para o gasoso a gente chama de vaporização, só que vaporização a gente pode dividir em três tipos de vaporização. A gente tem a vaporização em si, que é o processo lento, a gente tem a ebulição, que é o processo induzido. Então, quando a gente aquece a água lentamente, ela vai se tornando vapor, mas vai ser um processo induzido. E a gente tem a calefação, que é o processo instantâneo. A gente pode pensar, por exemplo, quando a gente joga água numa chapa quente, em que instantaneamente ela se torna um vapor. No caso, a gente vai ter do gasoso, voltando, né, no caso, a gente vai ter num processo exotérmico, no caso seria a condensação do gasoso para o líquido, e do líquido para o sólido a gente tem a solidificação. A gente também tem casos em que a gente cai diretamente do sólido para o gasoso. Então, nesse caso, a gente chama o processo de sublimação. Em alguns casos, o processo inverso a gente pode chamar de ressublimação. No gráfico de mudança, a gente pode expressar, né, essa mudança em um gráfico.
Veja que a gente vai ter um ponto em que vai existir a fusão. Um ponto seria, no caso, a temperatura específica para aquele composto se tornar um líquido, né, de sólido para líquido, e a gente vai ter o ponto de ebulição, que seria do líquido para o gasoso. Note que aqui, nesse momento aqui, ela está no estado sólido. O que está aumentando é a temperatura. Chega nesse ponto aqui em que vai ter a mudança do sólido para o líquido. Então vai estar uma mistura entre sólido e líquido. Nesse caso aqui, né, no caso seria a 0 graus, a gente está usando como exemplo a água, ela vai aumentar a temperatura, né, em função do tempo. Aumentando a temperatura, ela vai estar completamente líquida. Chegando a 100 graus Celsius, ela vai estar numa mistura entre líquido e gasoso, né, durante um certo tempo, né? Não vai ter uma variação. E aí a gente vai ter, no caso, quando a temperatura passar de 100 graus Celsius, né, a gente vai estar entrando com a água no seu estado gasoso.